ver, né, assistir esse debate aí. Tá ok, pessoal? Com essa finalidade exclusiva, só para que outras pessoas possam assistir esse debate também, porque aquilo que é bom pode e devemos deixar para as outras pessoas. Tá ok, pessoal? Bom, lembrando que o professor Salomão ele vai fazer a explanação dele, as considerações dele, e logo em seguida, a partir das 11h30, nós estaremos inscrevendo as pessoas para poder colaborar. Para se inscrever para colaborar é simples, levanta a mãozinha, a gente vai estar vendo aqui na ordem de levantada de mão para poder, obviamente, participar e contribuir com o tema. Tá bom? Professor Salomão, é com o senhor. Fique à vontade. Seja bem-vindo, a casa é sua. Perfeito, Damião. Obrigado, viu? Bom, como o Damião gosta de me colocar em furada, né, Damião? Quando ele começa já a dizer que da questão da polêmica, e tem um caso que eu sempre coloco toda vez que eu vou falar de LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse é o nome fantasia, tá, gente? A Lei Geral, ela não é para proteger dado nenhum. Se a gente pegar o parágrafo 1º, o artigo 1º da lei, não é isso que está escrito lá. A lei, ela é para assegurar o direito fundamental das pessoas, o direito à liberdade, o direito à privacidade, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Proteção de dados é o meio para chegar a esse objetivo principal. Tanto que a lei, ela discorre sobre itens da proteção de dados para chegar ao objetivo dela que está lá, né, no seu artigo 1º. Então, não tem problema nenhum, né? O que a gente está falando aqui, é importante que a gente entenda isso. Mas é importante que nós, os operadores da LGPD, tenhamos sempre isso em mente, porque senão a gente deixa coisas passarem despercebidos, que é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje, né? Bom, como o Damião falou, eu sou especialista em segurança da informação, gestão de risco, governança de TI, compliance, ou seja, eu gosto muito de trazer sempre essa visão holística, e a gente tem tentado sempre trazer também nos eventos que a LGPD ela não é uma lei isolada, ela faz parte de um arcabouço de leis, né? Ou seja, de um sistema legal, onde a gente tem que tratá-la nesse contexto de sistema legal, sistema jurídico, e não olhar a LGPD simplesmente lendo a LGPD, esquecendo, por exemplo, da Constituição, o Código Civil, principalmente a parte de contratos, a Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, as regulamentações setoriais e leis específicas para determinado tipo de tratamento de dados, né? Então, quando a gente fala de LGPD, a gente sempre tem que buscar esse amparo mais amplo, né, de forma mais holística, olhando dentro desse sistema jurídico, para que a gente não incorra em erros, né, de olhar só para a LGPD e a gente realmente acaba ficando ali com o cabresto, né? E a gente esquece de olhar ao redor. Eu estava até falando ainda há pouco com o Damião, a questão que tem na norma ISO 27001 e nas outras normas ISO, normalmente eles colocam isso, que a norma ela tem que olhar o contexto onde ela vai ser aplicada, que é o contexto externo e o contexto interno, e a partir desse contexto, tirar os requisitos para que a norma seja aplicada. E segurança da informação é a mesma coisa, né? Qual que é o contexto da aplicação dessa segurança e quais são os requisitos do contexto interno e externo que a gente tem que considerar na hora de colocar essa norma em operação. E assim também a LGPD. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, mas para nos ajudar como guia, tá? Para que a gente chegue de maneira mais estruturada ao cerne da questão e que a gente possa discutir um pouquinho mais daqui a pouco. Deixa eu pular aqui. Bom, o tema hoje, o que fica oculto quando o assunto é segurança da informação na LGPD. E aí aqui eu vou fazer um paralelo com essa questão do eclipse, né? Então vamos entender que, além de nós que trabalhamos com LGPD, quem está no lado operacional da coisa, que é o pessoal de áreas de negócio, tecnologia, ou seja,
os operadores do dia a dia, eles começam assim, tá? Blind, cegos, não fazem a menor ideia do que seja LGPD. E a nossa obrigação, né, o nosso dever, enquanto operadores da LGPD, segurança da informação, proteção de dados, é ir abrindo aos poucos, né, porque eu sempre digo que a mesma luz que ilumina também cega, e a mesma luz que aquece também queima. Isso vai depender da gradação que a gente dá. Então, é importante que a gente vá iluminando aos poucos, para que as pessoas tenham tempo, usando técnicas aí de andragogia, né, de como ensinar e como aferir que o ensinamento foi absorvido da maneira adequada, para que aos poucos vai tendo esse entendimento e incorporando essa nova realidade, tanto para o lado operacional, quanto para o lado estratégico, da alta direção, da liderança e coisas do tipo, né? Senão a gente já joga logo na cabeça do coitado do CEO que ele está correndo o risco de 50 milhões de reais de multa. Aí a gente vai ver o faturamento da empresa não é 2 bilhões, portanto não vai dar 50 milhões os 2%. Então a gente acaba assustando, né? A gente sempre fala, assusta a presa, né? Tem que cercar o frango ali devagarinho, vai iluminando a mente, trazendo outras questões. Então, para o lado direção, que é o lado do precisa ser feito e o dever ser feito, aqui é o dever legal, para a direção a gente traz. Por que a obrigação legal? Mas coloca essa obrigação legal da LGPD dentro do contexto da empresa. Se eu estou falando com uma operadora de seguros, eu tenho que trazer SUSEP, eu tenho que trazer a ANS, eu tenho que trazer a Anvisa, eu tenho que trazer tudo, dependendo do tipo de seguro, todo o sistema jurídico e regulatório daquele negócio e colocar a LGPD dentro desse contexto corporativo. Mostrar as vantagens competitivas que a empresa vai ter ao se adequar, porque aí a gente tira a adequação LGPD do limbo da despesa e a gente coloca no trono do investimento. O líder, ele quer investir, ele não quer gastar. E quando nós entendermos a diferença de uma coisa para outra, né, e a gente conseguir demonstrar o valor para a empresa, o valor, né, não é o preço, é o valor mesmo, o que aquilo vai trazer de vantagem competitiva, a gente vai ter muito mais facilidade para depois desdobrar a estratégia de implementação das medidas técnicas administrativas para atender a LGPD e os outros regulamentos que já versavam sobre privacidade e tratamento de dados pessoais. Então, tem pouca novidade. Existe agora uma estruturação, mas as outras leis já traziam obrigações relativas à proteção de dados e privacidade. E também a gente atender a expectativa da sociedade, né? Hoje fala-se tanto em ESG, né, que é a questão ambiental, social e de governança. A parte social e de governança, e ainda ambiental, tem muito a ver com a expectativa da sociedade. E quando a sociedade traz uma expectativa, dificilmente uma empresa consegue não atender sem se prejudicar. Então, a gente tem que, aos poucos também, ir atendendo essa expectativa da sociedade, que traz uma vantagem competitiva e traz também essa conformidade legal. Como eu falei, então, LGPD, leis correlatas e toda a parte de regulamentação setorial. E para quando a gente chegar na fase operacional, já vem com o dever de fazer, inclusive daquilo que já foi demandado pela própria direção da empresa, além do dever legal, tem aquela questão do contexto interno. Porque quando está na política de segurança, na política de privacidade, está ali nos termos de NDAs, né, nos termos de operação, já entra como indicadores de processo, aí tem um dever de fazer operacional, que é diferente do dever de fazer direção. Né? Aqui eu tenho que executar tal coisa que vai ser medido para evidenciar que o dever, né, legal está sendo cumprido. E aqui nunca esquecer das pessoas, dos processos e da tecnologia. As pessoas precisam passar por 3 processos, incluindo a parte de segurança da informação, que é o nosso foco. Primeiro é conscientização. Conscientizar é saber por que eu devo fazer. Por que isso está sendo moldado? Conscientizar. Depois vem a fase da educação. É o que deve ser feito. Educar eu preciso fazer tal coisa e eu devo fazer isso para atender aquele porquê. E a terceira fase, que é o treinamento, é o como fazer. Então, eu sei por quê,
eu sei o que e eu sei o como. Então, se a gente conseguir estruturar isso em nossas campanhas, nossos programas de treinamento, conscientização, e colocando isso, como diz lá na norma, como parte integrante dos processos, e não como algo à parte, né? Não pode ser LGPD, privacidade, segurança da informação, não é algo à parte do processo, é algo dentro do processo. Porque senão a pessoa tem que operar o processo duas vezes, uma a parte funcional e uma outra parte, a de segurança e proteção de dados, privacidade. Não, tem que estar dentro, ok? E tudo isso tem uma conexão muito justa, né? Por isso que isso a gente fala que tem que entrar no DNA, porque estar no sangue ou na veia já é pouco, né? Ok? Então, eu trouxe essa jogadinha aqui de eclipse só para a gente ter essa visão que a gente precisa ir ampliando o conhecimento tanto para um lado quanto para o outro, porque senão as coisas vão ficar ocultas. Eu trabalho com um esquema, né, que a gente chama uma visão esquemática da adequação LGPD, tendo que isso aqui faz parte do projeto, mas o símbolo é o símbolo do infinito, porque depois do projeto ele vira processo e eu tenho que começar tudo de novo a cada mudança, a cada cliente, a cada mudança de lei, né? A gente precisa estar sempre entendendo. Então, onde é que ele não pode ficar oculto? Ou como é que a gente faz para a segurança da informação não ficar partes ocultas quando a gente está falando de LGPD? Primeiro, entendimento. Essa é a fase que ontem o Damião estava falando do onboard, né, Damião? O onboard é como é que a gente entende, como é que a gente vai colocar para a empresa o que a gente vai fazer, né? A gente faz também reunião de kickoff, aí cada um dá o nome que entender ser o melhor, mas existe uma fase depois desse onboard do entendimento que as pessoas vão ter que ajudar é entender o contexto corporativo, seja a legislação, regulamentação, o próprio negócio, quais são os contratos que você tem com seus parceiros, fornecedores, com seus clientes, o que de segurança da informação e privacidade precisa ser cumprido, porque muitos contratos trazem isso muito claramente. Então, faz parte daquele contexto e requisito que fala na norma fazer esse entendimento. Depois, eu acho que algo perdeu aqui. Eu vou colocar novamente. Saiu o compartilhamento. Depois a gente vai para a parte do mapeamento. O que a gente tem que mapear? Aí já com essa visão, porque quando eu mapeio, eu já tendo a visão do que eu deveria ter, eu já estou fazendo a avaliação se eu tenho ou não tenho. Então, é mapear processos, sistemas e terceiros envolvidos, né? Por quê? Processos para saber se o processo tem incorporado aquilo que precisa ter, os sistemas, se eles estão preparados na parte de segurança da informação, proteção e a sua funcionalidade, se aquilo tudo está claro para atender os requisitos, e terceiros, se os terceiros foram avisados, se eles são monitorados, se eles estão cientes, se eles estão cumprindo os requisitos que desdobram, no nosso caso, do controlador para o operador. Mas aí a gente extrapola um pouco essa questão de operador, de controlador, porque dado que eu estou analisando um terceiro, eu posso ver a segurança da informação dele, extrapolando proteção de dados. Eu sempre digo que quando eu protejo uma rede por conta de proteção de dados pessoais, eu protegi para todos os outros tipos de dados. Então, tem muito ganho colateral na adequação LGPD, que a gente consegue mostrar isso, demonstrar isso para a direção, para conseguir ainda mais apoio e mais investimento que não seja gasto. Aí, numa outra etapa, né, já tendo entendimento, já conhecendo o processo, sistemas e terceiros, a gente faz o fluxo de dados. E, normalmente, as coisas andam meio que em paralelo, tá? Mapeamento de fluxo de dados, que é o data mapping, o data flow, diferenciando já quem trata dado pessoal, quem trata dado pessoal sensível, por onde chega, para onde vai, como é que ele é distribuído, né? Em que sistema que ele está, porque aqui eu já levantei o sistema para ter certeza que o sistema que disseram que usa realmente, ele está fazendo parte de um fluxo, se esse sistema está protegido ou não, e aí aqui a gente começa a entrar na parte de segurança técnica da informação, né? Que é se os sistemas e os meios de comunicação estão seguros no nível necessário para proteger os dados pessoais. E se os compartilhamentos, né, se o fluxo de dados está sendo feito com segurança e dentro de todos os preceitos da LGPD. Dito isso, a gente já né, a gente já está apto a fazer aquelas análises de risco, né, o DPIA e o PIA, né, que é o relatório de impacto à proteção de dados, e a análise de impacto à privacidade, né? Tendo que as coisas são diferentes, né?
Uma eu estou olhando os riscos da proteção de dados e outra eu estou olhando o impacto que o titular vai ter caso aconteça alguma coisa. Ou caso o tratamento seja feito de maneira indevida. Aqui cabe a gente traçar uma diferença entre o que é proteção e o que é segurança, né? Quando a gente fala proteção de dados, ele é muito mais amplo do que segurança da informação. Proteção de dados é uma coisa e segurança da informação é meio para ajudar a proteção de dados em alguns aspectos. Eu sempre traço um paralelo com a proteção da criança. Se eu estou falando, tem que proteger a criança que vai andar de patins, eu vou dar capacete, joelheira, cotoveleira, uma luva, eu vou ficar próximo dele para que ele aprenda, não largo ele numa ribanceira porque ele ainda não sabe, então vai no plano, depois vai inclinando conforme ele aprende. Isso é segurança. A proteção da criança é a proteção à vida familiar, à alimentação, saúde, o estudo, ao seu livre desenvolvimento da personalidade, ou seja, tem uma série de outras coisas que fazem parte da proteção. Mas segurança é uma outra coisa. Aí eu posso, dentro da parte de proteção alimentar, ter a segurança alimentar. Dentro da parte de brincar, a segurança nas brincadeiras. Dentro da parte de convivência com a sociedade, a segurança quando a criança está na escola, quando ela está no parque, porque precisa ter segurança diferente em cada coisa para que assegure que a sua proteção naquele direito também seja cumprida. Então, a gente precisa olhar a segurança da informação dentro da proteção de dados, e não como se fosse a mesma coisa, ok? Aí a gente vai para a parte de políticas internas, contratos, ainda que a gente já tenha levantado um pouco aqui é onde a gente define que os requisitos daqui estão contemplados nos requisitos internos para que a gente faça essa internalização dos requisitos, para que as pessoas saibam que tem o dever de fazer na operação. Então, é política, procedimento, atualização de contratos, olha contrato com o cliente, com o trabalhador, com terceiros e assim por diante. Na etapa 6, implanta-se os processos ou ajusta-se os processos e controles, né? Processo, tecnologia, controle, para atender os requisitos definidos, para ajustar aquilo que foi identificado e atender às novas políticas e contratos definidos, né? Ou seja, essa é a própria adequação. E, por último, monitora. Aqui já é a operação, monitoramento, a questão de privacy by design, by default, daquilo que está entrando, ou seja, já entrar corrigido, novos clientes, novos fornecedores já entram com as cláusulas de proteção de dados, LGPD, segurança da informação e assim por diante, e tendo que isso, como eu já falei, é o infinito, por isso que tem aqui um PDCA, e nunca esquecendo que em todas as fases, conscientização e treinamento e a educação. Tá? Então, aqui é só para a gente ver que a segurança da informação tem que estar em cada pedacinho desse, levantando o requisito, monitorando se existe ou implantando alguma medida, inclusive na nova PL, que chama LGPD penal, lá na LGPD fala implantação de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados, né? Na LG penal, eles incluíram um outro tema ali. Eles falaram medidas físicas, técnicas e administrativas para proteger os dados. E eles incluíram um físico ali para poder ampliar um pouco mais, para que as pessoas não tenham que isso só deve ser feito num ambiente tecnológico. Bom, superado então isso, passando rapidamente aqui essa aqui são os princípios, né? Que estão lá no artigo 6º da LGPD, que as atividades deverão observar boa-fé, que eu acho que é o primeiro princípio, é o princípio master, né? Então, a gente tem 11 princípios, tem gente que fala, não, são só 10, boa-fé é só, né, uma introdução. Mas, ok, a boa-fé, ela é a principal. Se você fizer qualquer coisa dessa aqui de má-fé, não estaria atendendo. Então, vamos lá. Para finalidade, propósito legítimo, específico, explícito e informado. Quando eu defino a finalidade, eu já tenho que saber, porque para ter esse propósito legítimo, por exemplo, que poderia ser atender uma lei ou uma legitimidade da empresa, eu tenho que ver se eu tenho condições de atender esse propósito e essa finalidade com segurança. Lembrando que segurança é by default e by design. Então, no by design quando eu estiver pensando em fazer algo, eu já pergunto, eu trato o dado pessoal? Trato, então preciso privacy by design. Eu trato o dado que é importante para a empresa? Sim, então é security by design. Então, eu já começo desdobrar ali aquela ideação de um projeto
né, de uma finalidade de tratamento quando eu estou começando algo novo ou quando eu estou definindo uma finalidade existente, olhando o aspecto de segurança e privacidade. Tem que ser adequado o tratamento de dados, né? Adequado com a segurança necessária, com a proteção necessária também. E, além disso, compatível com a finalidade. E compatível também com os riscos e com os impactos. Né? Eu não posso ter um cofre que custa mais caro do que o anel que eu estou protegendo. Então, não faz sentido. Então, a adequação da proteção e da segurança também tem que estar aqui. Necessidade, utilizar dados estritamente necessários. A segurança da informação pode ajudar a não utilizar dado desnecessário, por exemplo, quando a gente olha gestão de acessos, olhando aqueles 2 princípios de segurança da informação, que é o need to know, né? Sabe, o need to know é necessidade de saber. E o least privilege, que é ter o privilégio mínimo necessário para atender àquela necessidade daquele cargo, função ou daquela atividade. Então, necessidade aqui também é observar essa necessidade de segurança da informação, de acesso, que as pessoas não têm acesso a um dado que não precisa, que ele possa fazer uma utilização indevida, desviando a finalidade ou de forma adequada. O livre acesso, bom, livre acesso é a segurança da informação, né? Porque se eu tenho que dar acesso para alguma coisa, eu tenho que saber quem está tendo acesso a quê, para que ele não tenha um acesso indevido, por exemplo, um titular tendo acesso a dados de outro, ou que um titular não tenha acesso a dado que pode comprometer a empresa no sentido que a própria lei fala de segredo industrial, né, segredo de negócio. Então, segurança da informação ajuda nisso. Qualidade dos dados. Exato, claro, relevante e atualizado. Isso aqui não tem a ver com integridade, não. Dado exato é um dado íntegro. A integridade, ele é mais... Tem gente que fala assim, a integridade é do jeito que colocou no sistema, tem que ficar. Eu sempre extrapolei isso. Eu falei, do jeito que colocou no sistema, ele tem que expressar a realidade, que é o seu objetivo e propósito. Então, se eu coloquei o CEP da Casa do Salomão errado no sistema, ele não está íntegro. Porque ele entra nessa questão aqui da qualidade de dados. Por que não é íntegro? Ele não reflete a realidade. A integridade é refletir a realidade. E depois continua a integridade, manter da forma que tem que ser mantido, somente podendo ser alterado, apagado ou complementado por quem pode, por quem tem permissão. Então, isso aqui é segurança da informação. Então, eu não vou discorrer todos aqui, porque o nosso tempo é curto, mas dá para perceber que tem um capítulo, né, dos princípios que fala de segurança, mas a segurança ela tem que estar nos 10 princípios. A gente tem que colocar segurança em tudo. É claro que o olhar um pouco diferente de medida técnica e administrativa, porque aqui é a implantação, a implementação de medida. Mas no antes e nos outros princípios é identificar o que implementar, em que medida implementar. Que eu acho que isso é tão importante, né? A medida é tão importante quanto saber o que fazer. Porque se a gente faz numa medida maior, né, ela é desproporcional e aí passa a ser despesa. Ou ela é abaixo do que é o necessário e aí traz a falsa sensação de segurança, porque eu investi, mas não o suficiente, portanto, não protegeu. Temos aí na LGPD alguns artigos específicos que versam sobre segurança da informação, né? O 46, o 47, o 48 e o 50, que fala das boas práticas e da governança, que inclusive aqui é que fala da parte do security by design, by default, né? Que todo, inclusive no novo PL lá, que é a LGPD penal, como está sendo chamada, ainda que não seja a realidade, né? Porque ela não é mais geral, ela é específica para aquela questão, lá fala que todos os sistemas ou aplicativos colocados em uso após a publicação da lei já devem entrar em operação de acordo com os princípios da LGPD e os requisitos de segurança e proteção de dados que a lei determina. Na LGPD, que é a LGPD mesmo, né, a que a gente está tratando aqui, não a penal, ela não é tão específica nesse sentido, né? A outra já especificou um pouco mais, mas a gente sabe disso. Uma das coisas que eu sempre falo nas adequações é, galera, primeiro a gente tem que fazer o seguinte, estanca a sangria, cuida do que está entrando, entre correto, e aí a gente começa a ajustar o legado. Por que isso?
né, Damião? O Damião já está concordando ali, né, Damião? Porque by design só tem uma chance. Se na ideação eu não coloquei privacidade e segurança, ele nunca mais vai ser by design. Portanto, a partir desse momento, eu nunca mais estarei em conformidade com a lei, porque não tem como ser by design depois de pronto. By design é desde o design, desde a concepção. Então, a partir da entrada da LGPD, tudo que está entrando já deveria entrar aplicando-se os conceitos de security by design by default e privacy by design by default. Porque senão, caso aconteça algum incidente ou alguma violação de dado mais adiante, o atenuante que seria o by design e by default vai ser perdido. Na realidade, a gente ganha um agravante. Aconteceu, mas foi feito by design? Não. Ainda que implantou depois, perdeu o atenuante, portanto, ele passa a ser ali um agravante, né, para as empresas. Então, é fundamental que tudo que entre realmente, né, a gente já coloque da forma correta. Aqui eu trouxe o Security by Design by Default e que eu entendo aqui como 3 grandes blocos, né? Primeiro, aquisição e licenciamento. Os requisitos de segurança e de privacidade e proteção de dados já tem que estar na RFI, na RFP, no contrato de contratação, de aquisição, de licenciamento daquele sistema, daquele serviço, daquele aplicativo, daquela ferramenta. Então, coloca o Security by Design by Default e o Privacy by Design by Default no processo de compras, no processo de definição do que vai ser comprado. Inclusive no de contratação. Perfeito. Né? A gente, quando fala, né, essa questão de contratação, porque facilita todo o ambiente, né? Você trazer uma pessoa e ter que treiná-la, ter que explicar o que é LGPD é pior. Então, por que você não já busca profissionais que tenham entendimento? Não precisa ser DPO, não é DPO que você vai trazer. As pessoas que já, né, conheço LGPD, já fiz curso lá, mesmo que básico, mas que vai ter uma noção maior. Professor, eu já vou pedir para as pessoas se inscreverem, né, levantando a mão aí para poder ir comentando, e só para o senhor finalizar aí. Enquanto o senhor finaliza, as pessoas já vão levantando as mãozinhas aí. Pessoal, fiquem à vontade, vamos comentar aí. Inclusive, Damião, nisso que você falou da contratação de pessoas, a empresa já ter definido onde você falou do onboard do projeto, né, de adequação LGPD. Aqui a gente pode falar do onboard de funcionários, que tem que ter na sua trilha de aprendizagem, na primeira semana, antes de ganhar um computador e um acesso à rede, ele ter os treinamentos básicos de segurança da informação, do código de conduta, da política de privacidade, quais são os seus papéis e responsabilidades dentro daquela função que ele está, e conhecer os seus principais stakeholders internos, né, as principais conexões, de onde que vem, para onde que vai, para a pessoa já sentar na frente do seu computador com a mente pronta, com a mentalidade pronta, nos requisitos que a empresa tem que cumprir. Porque às vezes acontece um incidente de segurança no primeiro dia que o cara entra na empresa, porque ele não sabe, deram um computador para ele, deram acesso ao sistema, e ele vai entrar para fazer alguma coisa e já dá ruim logo de cara, coitado, né? A culpa é da empresa que não preparou. Então, criar esse que a gente chama de trilha de aprendizagem na primeira semana no onboard de um funcionário é fundamental. E segurança da informação, junto com o RH, tem esse papel, assim como o pessoal de SST, SSMA, né, que trabalha ali com segurança e saúde do trabalho, eles não deixam o cara entrar na fábrica antes de passar por esse treinamento. Sim. É isso. E porque nós, na nossa área, a gente não segue essa boa prática, né? Então, em projetos também. Para os projetos, é importante que todo mundo que faz parte de um projeto saber quais são os requisitos de segurança que foram definidos, que têm que ser implementados, e acompanhar essa implementação e a sua eficiência e eficácia, e medindo isso até o momento do Go Live. O Go Live faz o quê? Passa para a operação, está aqui embaixo. A operação tem que saber todos os requisitos de segurança, privacidade e proteção de dados que foram embarcados naquele sistema, processo e serviço, para que ele continue medindo que aquilo ainda é válido, que aquilo ainda está sendo cumprido com os indicadores. E aqui tem um símbolo do infinito, não é à toa, porque de tempo em tempo a gente precisa fazer ali o processo de PDCA, melhoria contínua, né? Tem ali, na ISO fala daquela auditoria, né? A avaliação crítica, então é muito importante. E além do by design, é o by default. O by design diz que todos os requisitos de segurança e privacidade têm que fazer parte da solução. O by default diz que o titular, no caso que a gente está falando, ou o usuário, não precisa
tomar qualquer medida para que a sua privacidade e segurança seja assegurada. Por quê? Porque já vem by default. Ele pode até abrir algumas coisas, mas tem que vir fechado. Certo? Eu sempre falo que essas questões que o pessoal que está criando essas máquinas virtuais na internet, Kubernetes e não sei o quê, normalmente quando cria, ela cria como pública. Por isso que às vezes, né, vai lá, o pessoal chama de PEBA, né, no pedal, o cara que não aprendeu muito é o PEBA, né? O PEBA vai lá, cria uma máquina virtual e coloca um sistema de produção como público, porque ele não sabia que tinha que fechar. O correto para ser by design, by default, é que viesse fechado. Se ele quiser que torne público, ele que tem que ir lá e tornar público. E isso a gente tem que trazer para dentro de nossas empresas. Então, é importantíssimo ler, né, esse conceito de by design, by default da Anne Cavoukian, né, expandir um pouco aquilo, porque já tem muita coisa depois da primeira versão dela, lá de 1998, né, vamos avançando. E para fechar aqui, ó, gerenciar riscos, e a gente, segurança da informação é sempre baseada em risco, é uma necessidade no mundo corporativo, ou até mais que isso, é um dever, para que a empresa tenha um crescimento sustentável nesse mercado que é cada vez mais tanto competitivo quanto regulamentado. Né? Lembrando sempre de colocar LGPD, segurança, privacidade dentro do contexto ESG e dentro do contexto de compliance, porque nada mais é do que estar em conformidade com regulamentação setorial, com LGPD, com leis, com requisitos. E para fechar aqui, né, conhecimento, que é o que a gente traz aqui, é o dissipar da neblina da ignorância. Então, cada vez que a gente está participando desses eventos, falando e aprendendo e ouvindo e sendo criticado, é como acender aquele farol de milha, né? Farol de milha, que é o dissipar da neblina, que nos permite ver um pouquinho mais adiante. É isso aí, pessoal. Vamos interagir. Eu vou descompartilhar aqui para que eu possa ver. Eu estou aqui, assim, eu fiquei, na verdade, eu fico até sem palavras, né? Porque você conseguiu falar de LGPD de A a Z em 25 minutos, né? Então, eu queria ouvir aí as pessoas, você que quer participar, levante a mão aí, ou então abra seu microfone. Como não tem ninguém com a mão levantada, é só abrir seu microfone e fazer suas considerações. Rosi, acho que ela quer falar, olha. Vamos lá. Podem discordar, viu, pessoal? Discordem à vontade, que eu também aprendo aqui com vocês. Não, eu só abri a minha câmera, mas gostaria de agradecer ao professor Salomão. Que aula! Fantástico, maravilhoso. Assim, você olhar processos de LGPD e falar, gente, é fantástico, parabéns, orgulhosa de estar presenciando essa aula tremenda. É isso, eu que agradeço. É sempre bom compartilhar um pouco. Legal. E levantou. Flamínia, levantou a mão. Pode falar, minha querida. Bom dia. Bom dia. Agradecer, né, gente? A gente realmente fica sem palavras. Cada dia mais estou mais apaixonada por LGPD, por segurança da informação. E o senhor, professor, é uma sumidade, assim. É uma honra estar toda quarta-feira aqui. O sarrafo está só subindo. Está só subindo, né, Flamínia? E a gente tem que agradecer muito, porque assim, esse grupo aqui é espetacular. É só para agradecer mesmo. Estou sem palavras mesmo. Perfeito, obrigado. Eu participo de vários eventos aqui. Eu acho que os filósofos diziam que a gente não constrói nada do zero, né? Fala que os gigantes do presente cresceram nos ombros dos gigantes do passado. Então, o que eu tenho aqui, eu só estou replicando aquilo que alguém me ensinou algum dia e, portanto, nada mais justo do que a gente compartilhar, né? Grande Rogério. Fala, Rogério. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos os colegas. Professor Salomão, muito obrigado, parabéns pela exposição fantástica, resumida, completa. Eu só queria corroborar com a sua fala inicial sobre a questão de não assustar o empreendedor com a questão da LGPD. Nós tivemos a oportunidade de participar juntos ontem, né, professor Salomão, da exposição da colega doutora Liana, que falava exatamente sobre a questão de norma brasileira contábil. Perfeito. E a aplicação disso, ou seja, os contadores, na verdade, têm a obrigação de informar os seus clientes, quer seja um contador interno ou externo, exatamente sobre a vulnerabilidade que ele está perante a justiça, né, por descumprimento da lei.
E esse é um ponto muito importante, que pode ser levado em consideração e deve ser levado em consideração no momento de uma venda, né? De um processo de adequação para uma empresa. Então, só corroborando com o que o professor tinha colocado no início da sua exposição, e mais uma vez parabenizá-lo pelo excelente resumo, e ainda que sendo um resumo de forma tão completa. Parabéns. Obrigado, Rogério. E esse evento de ontem foi importante, porque, veja só, quando a gente fala de contador, normalmente a pessoa fala, não, o contador está tratando os números contábeis ali da empresa, né? Ali o caixa, o balanço, os razonetes, as razões, e etc, etc. Não. A maioria dos escritórios de contabilidade fazem folha de pagamento, fazem imposto de renda. O imposto de renda significa que lá tem dados sensíveis, porque os dados de saúde, eles são abatidos do imposto de renda, portanto, eles recebem isso. Então, é muito mais amplo do que olhar simplesmente a parte contábil, quando a gente está falando de escritórios de contabilidade. Alguns sim, outros não. Por isso que o contexto organizacional, além do contexto do negócio, é importante, que foi o que a gente falou logo no começo, né? Fundamental analisar o contexto. Além disso, existem, eu sugiro aos colegas para darem uma olhadinha, né, nessas normas, nessas NBCs, expedida pelo CFC, ela traz muito material importante, interessante lá e que pode ser usado como argumento, não só de convencimento, mas de demonstração clara da necessidade de cumprimento da lei, né? E tem muitas situações, além dessas que você colocou, sobre a questão de dados sensíveis, por exemplo, no IR, sobre a questão de menores, né? Dados de menores, do próprio RH também, esses dados que os contadores ficam, mas também toda a informação que os funcionários de empresas contábeis têm e acessos que eles têm, que muitas vezes não são revogados quando o funcionário sai da empresa de contabilidade. Então, existe um risco muito grande aí, né? Então, nós temos que estar sempre atentos, mas parabéns. É isso aí. Quem está com a mão levantada agora? Kátia. Bom dia, Kátia. Bom dia, cheguei um pouquinho atrasada, porque minha internet deu uma oscilada aqui, mas parabéns, professor, realmente muito bons, slides maravilhosos, conseguem, assim, resumir, né, a ideia. E, além de parabenizar, só complementar a questão dos contadores, a gente vê, principalmente nas pequenas empresas, às vezes isso é tão delegado para o departamento pessoal, contratação, é tão delegado para o escritório de contabilidade, que a empresa ou o empresário nem sabe exatamente quais são os documentos que precisa, como que é feito, né? Ele pega os documentos porque o contador mandou aquela ficha e ele tem que preencher aquela ficha com aqueles documentos e manda lá para a contabilidade. E às vezes é aquela ficha síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, sempre fizemos assim, né? E não vai mudar. Então, tem um monte de dado excessivo, um monte de coleta excessiva que não é necessário para a folha de pagamento, mas ainda consta lá na ficha porque não há esse olhar, né? Principalmente das empresas de contabilidade, em relação a isso, né? Então, a gente também fazer esse papel de orientação, não só nas escolas, né, que a gente está falando, mas também junto aos escritórios de contabilidade, também é um caminho para a gente conseguir abordar cada vez mais as empresas, né? Perfeito. E sempre estamos atentos às variações de entendimento, né? A gente teve a 9ª jornada, que o nome certo é a 9ª jornada do direito civil, né? Que saíram ali alguns enunciados, 9ª jornada do direito civil, e teve alguns enunciados aprovados e alguns deles referente à LGPD. Um deles que nos ajuda muito nessa questão da criança e do adolescente, porque lá no artigo 11, que fala de criança e adolescente, na realidade o 14, né? O 11 é dados sensíveis, que fala de criança e adolescente, ele fala que é somente o consentimento, né? Para quase tudo é consentimento. E esse enunciado diz que as hipóteses legais do artigo 7º se aplicam à criança no seu melhor interesse. Portanto, não precisa mais pegar consentimento, por exemplo, para o pai colocar o filho dentro
de um plano de saúde, como beneficiário de um seguro, por exemplo, porque inviabiliza o negócio, né? E aí, vamos olhar lá os enunciados que foram aprovados, e enunciado aprovado, ele faz parte, né, do sistema jurídico, para que a gente tenha mais essa ampliação, porque isso, eu sempre dizia, tem alguma coisa errada aqui, gente, não é possível que o pai, quando entra na empresa, ele tem que dar o consentimento para colocar o filho no seu plano de saúde ou como beneficiário de um seguro. Porque se o pai contratou uma escola para colocar o filho para estudar, ele precisa ainda assim dar um consentimento para que a escola trate o dado do filho, já está no contrato, ele que contratou, né? E aí teve essa mudança que eu acho que é fundamental. Tem lá, ó, a Flamínia colocou 17 enunciados aprovados em direito digital. Direito digital não é só LGPD, tá? Fala ali, tá, da herança digital, tem mais coisas ali. Pô, É fundamental olhar lá. Herança digital, então, eu vou trazer aqui numa quarta técnica dessa, uma pessoa que eu vou te falar, ela é fera demais na herança digital. Se eu conseguir trazê-la aí numa quarta-feira para falar sobre o tema, e vocês vão se surpreender. E hoje, talvez, falando um pouco daquilo que eu aprendi na aula que ela deu para a comissão lá de proteção e privacidade da OAB, você que está nos assistindo nesse momento, que está aqui nesse momento, você configurou a sua conta das redes sociais para atribuir a alguém quando você morrer? Você já fez isso? Não? Lá, algumas pessoas fizeram, né? Mas eu tenho a certeza que algumas não fizeram. Precisa fazer. Precisa fazer. Principalmente aquelas monetizadas, né? Pô, imagina porque acaba sendo herança também financeira para os seus herdeiros ali. O que aconteceu agora com a conta daquela menina que morreu recentemente aí na queda do avião? Uhum. Da cantora lá. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Imagina uma conta dessa aí. A conta do rapaz que morava, que era oriundo aqui de Balneário de Camboriú, não sei se vocês sabem, né? Um menino que viajou aí pelo mundo aí com um Fusca. Imagina a conta dele lá, com um cachorro, né? Que infelizmente sofreu um acidente. Inclusive está sendo criado aqui um memorial aqui em Balneário para ele. Então, é só um aperitivo do que você precisa saber, do que você precisa entender, que herança digital, para você que é advogado, trabalha com direito digital, também é um grande nicho para você aprender, para você também estudar, para poder buscar assessorar clientes. Por que não? Tantos clientes aí, o mundo está digital, gente. Não, assim, cada vez mais essa é a tendência. Mas alguém gostaria de contribuir? Maurício levantou a mão na hora. Fala aí. Só finalizando, Damião, acho que foi, eu não lembro se foi na sua ou se foi no CNPPD, mas vocês fizeram um evento, acho que em janeiro, que veio até um palestrante de fora, se eu não me engano. Protection Day. Protection Day, né? Acho que veio um palestrante de fora, se eu não me engano, era do México, que falou a respeito do legado, né, digital. Não, do México, da República Dominicana. Não lembro de onde era, mas eu sei que ele era de fora. E aí entra, de certa forma, em conflito com a LGPD, né? Porque a LGPD é dados de pessoa natural viva, né? Então, por mais que não tenha proteção, né, é uma pessoa morta, mas e aí, né? O direito civil protege o legado da pessoa, né? Então, embora a LGPD talvez não abarque, porque também ainda não tem entendimento nesse sentido, mas o direito civil já protege, né? Então, toda essa discussão aí de diálogo das normas é muito interessante. Maurício, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Então, estou me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Essa semana a gente estava falando aí, por exemplo, de herança digital, falando de conscientização e etc. Na semana passada eu me deparei aqui com um fato que me deixou bastante surpreso. E foi assim, saiu uma nota de um jornalista político aqui em Florianópolis criticando a LGPD. Por quê? Porque, em função da LGPD, os órgãos, principalmente os órgãos públicos, tiveram que correr para se adequar ou tentar, pelo menos, ajustar algumas condutas que eles tinham, né? E qual era a crítica desse jornalista? Que uma resolução do TSE, do Tribunal Eleitoral, né, enfim,
proibiu, em função da LGPD, a divulgação de dados de pessoas que estão pedindo licenciamento para concorrer a cargos públicos. Tá? E esse jornalista e outros jornalistas o acompanharam, criticando uma decisão do TSE de não divulgação de dados dessas pessoas. Por quê? Porque nesses dados que o TSE divulgava em eleições anteriores, constava lá qual era o cargo da pessoa, onde ele estava lotado, quanto tempo de lotação, CPF, dados de conta, digamos assim, de campanha e etc. E aí, o que eu me deparei, e eu vi que tenho visto e acompanhado muito conteúdo de LGPD, de segurança da informação. Eu venho dessa área de segurança, gestão de risco, governança, mas eu vejo assim, ó, que falta uma conscientização maior, e eu queria ver a opinião do professor e do Daniel também, com relação à parte da mídia. O que vocês acham da mídia com relação à LGPD? Vocês chegaram a acompanhar algum caso semelhante? Não, eu queria só colocar um ponto, até antes de chegar no que acha da mídia, são questões legais, né? Muitas vezes a gente já está discutindo aquilo que ainda não está sedimentado. Assim, alguém coloca uma proposta e é como se essa proposta já tivesse sido aprovada e valendo. Primeiro que dentro da questão do direito, existe alguns conceitos. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei geral. E ela entrou num determinado momento. Em direito existe o conceito da anterioridade, a lei é mais antiga e específica, que é da especificidade, ela se sobrepõe à outra, a não ser que ela tenha sido revogada, e que nesse caso não foi. Então, se lá no direito eleitoral está dizendo que para ser candidatos tem que publicar tais dados, vai continuar publicando, a não ser que se revogue, né, esses artigos desta lei, que a LGPD não revogou, até porque existiria aí uma hipótese para isso, que é obrigação legal regulatória. Existe uma lei que obriga a publicar os dados do candidato, até para que os eleitores acompanhem o seu enriquecimento, para saber se ele está enriquecendo ilicitamente ou não, para saber se no imposto de renda do ano que vem, e normalmente se torna público alguns pontos, se ele enriqueceu ilicitamente ou não. Então, eu acho que algumas discussões que vêm à mídia, eles vêm muito antecipados, numa ânsia de criticar ou de ganhar likes ou de falar sobre um tema que às vezes nem sabe, que existe leis que determinam tais coisas e que a LGPD não revogou. Portanto, eu acho que nós, operadores aqui da LGPD, a gente tem que ter muita parcimônia, né, como diz, né, beba com moderação, quando vem essas coisas, porque assim, já está aprovado, já está valendo, está vigente, não. Então, vamos aprender, vamos acompanhar, mas ainda não é para aplicar. Portanto, talvez a gente possa discutir, nossa, se ficar dessa forma, vai ficar estranho. Por exemplo, hoje eu falei com o Damião, um pouquinho antes, mas assim, caramba, lá na PL 1515, que é a LGPD penal, quando fala das atribuições da NPD, colocou que ela tem a obrigação de zelar pela segurança dos dados da blá, blá, blá. Eu falei, não, a NPD não tem que zelar por nada, ela tem que regulamentar e fiscalizar, quem zela é o controlador, mas ainda é só uma proposta de lei, não é a lei. Então, vai abrir para debate, provavelmente isso vai ser retificado ali na frente. Então, a gente já não pode sair criticando, veja que agora a NPD mudou a sua... Não mudou nada ainda. Né? Dentro de uma proposta tem coisas que vão ser retiradas, outras vão ser colocadas. Eu acho que é mais isso. E a questão da mídia tem muito, como eu dizer, repórter que não é repórter, é só blogueiro. Ele não traz uma notícia, ele traz uma opinião, ele traz uma fofoca. E, inclusive, isso dificulta. E LGPD versa sobre isso, tá? Que é o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Né? Não pode ter viés. Né? E talvez tenha alguns meios de comunicação que têm viés que não permitem ao seu público a olhar o outro lado. Inclusive, essa é uma das regulamentações que se coloca para os grandes conglomerados de pesquisa, por exemplo, o Google. Ele tem que trazer todas as respostas da minha pergunta, e não só aquelas que levam para determinado tema.
senão me prejudica o meu livre desenvolvimento da personalidade. E uma outra coisa, só complementando, Salomão, é que também às vezes, quem não é do jurídico, né, quem é mais da área de TI, às vezes confunde muito o que é lei do que é norma, do que é enunciado, do que é proposta. Então, o fato de sair um enunciado na jornada do direito civil é uma sinalização para os juízes decidirem naquele sentido, mas é uma sinalização, não é uma obrigação. O juiz tem o seu livre convencimento motivado. Se ele entender diferente, ele vai motivar e vai decidir diferente. E você que lute no recurso. Né? Então, a gente também precisa entender aí o que é norma, o que é lei. Como a gente colocou ali no chat, né? Tem a Lei de Acesso à Informação e tem a LGPD. Então, uma lei não conflita com a outra. A LGPD não revogou lei nem artigo nenhum, ela vem complementar. A gente tem que fazer um diálogo das normas. Se não fizer, vai dar chute. Tivemos aí, inclusive, um tempo atrás, antes da própria LGPD entrar em vigor, naquele modo transitório, né? Antes de entrar o modo full, obviamente, ali em 2021, mas logo que ela entrou em vigor, tinha gente compartilhando um projeto de lei ainda, né? De que a LGPD seria revogada, não ia ser mais, não ia entrar em vigor, enfim. E as pessoas, olha, agora a LGPD não vai mais funcionar, parou. E a LGPD em pleno vigor ali, naquele período de conscientização, né, de 2020 até 2021. Quer dizer, muita falta de entendimento. Pessoal... Até essa questão, Damião, de revogação, às vezes também tem uma discussão aí, revogação tácita e tal. Tem coisa que não foi revogada, mas tem coisa que já não é viável ser feito. Então, você tem que ver a viabilidade daquilo que você vai fazer. A gente até discutiu bastante a resolução 2, né, da ANPD. Sim. Ela foi revogada? Não. Ela está valendo? Tá, eu posso utilizar? Posso. Mas é viável eu utilizar? Né? Eu vou conseguir enquadrar, eu vou conseguir comprovar o empresário, o micro, que não precisa ter um DPO, mas ele precisa cumprir a lei. Ele vai saber fazer sozinho? Dificilmente. Então, assim, tá valendo? Tá, posso usar? Posso. É viável? Aí é a questão, né, da interpretação. É um outro tema também que a gente pode trazer para a nossa discussão e eu acredito que hoje, no Brasil, apenas 5% das empresas poderão se beneficiar exatamente da resolução número 2 da NPD. Professor Salomão, suas considerações finais, estamos chegando a 11h59. Antes das suas considerações, como eu sempre faço, toda quarta-feira, gostaria de que vocês pudessem abrir suas câmeras para a gente fazer a nossa foto e postar nas redes sociais esse encontro maravilhoso de toda quarta-feira. Vamos lá, pessoal, abrindo as vossas câmeras. Tela número 1. Ó, o Vitor. O Vitor ficou quietinho hoje, não falou nada. Estava trabalhando aí, né, Vitor? Só ouvindo, né? Obrigado. Ludmila. Vamos lá, tela número 1. Vamos ver aqui. Opa, foi. Tela número 1. Legal. Agora a tela número 2. Vamos passar aí a tela número 2. Tela número 2. Deixa eu ver aqui se foi. Foi também tela número 2. Professor Salomão, suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu agradeço primeiramente o convite do Damião. Acho que essa quarta técnica é fantástica, fundamental. Veja que aqui só tem ilustres, né? Veja que eu falei no começo que muita luz cega, né? Eu acho que é por isso que eles nem abriram a câmera aí, viu? E não abriram para falar, né, Gisele? Estou trabalhando, participando de outra live. Estou trabalhando, participando de outra live e olhando para o monitor aí, enfim. Quarta técnica é isso, cara. O pessoal quer interagir. Legal. Mas espero que realmente isso seja proveitoso e que a gente consiga cada vez mais discutir acerca da LGPD dentro de um contexto mais global, e que a gente traga isso efetivamente para dentro das nossas empresas e de nossos clientes, porque isso é um anseio da sociedade, né? Que trabalha com direito, e eu estou entrando, né? Eu estou fazendo agora curso de direito, 3º semestre. É verdade, eu tinha até esquecido de comentar isso, né? Porque às vezes as pessoas entendem, pô, o cara é craque, né? Crânio
em tecnologia, em segurança da informação, como é que ele tem uma base jurídica tão forte? O professor Salomão acabou de comentar, né? Ele está no terceiro período, é isso? Isso. O cara vai ser Assim, advogado também, hein? Olha só. Bem-vindo ao time. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar, até para a gente falar com propriedade, né? Não que eu ainda já tenha toda a propriedade necessária, porque ainda falta uma jornada, mas a gente já consegue, no mínimo, ter um pouquinho mais de olhar periférico, né? Isso nos ajuda. E sempre participar aqui com a galera, porque, ó, todo mundo, se qualquer um que está aqui, se a gente colocasse para falar, seria uma aula para os outros, ou para corroborar com aquilo que a gente já tem, ou para contribuir com aumentar, né? O cérebro é a única coisa que se expande, e o conhecimento é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Então, ele ainda é filósofo, pessoal, ainda é filósofo, né? O cara é... Por isso que o nome dele é Salomão. Olha, se vocês pegaram aí a mensagem subliminar, Salomão, o cara da sabedoria, gente, não é normal, né? Professor Salomão, obrigado mais uma vez, aí foi fantástica a tua explanação, a tua aula. O material do professor Salomão vai ficar disponível lá na plataforma, ele vai mandar ali para o PDF, daqui a pouco eu estou subindo lá para a plataforma. E, obviamente, né, que semana que vem, não sei se vocês perceberam, né, que é uma semana um homem, né, e outra semana uma mulher. Então, semana que vem nós teremos uma pessoa do sexo feminino para estar falando aqui sobre a LGPD. Talvez com um tema bem polêmico aí, né, trazendo, não a polêmica, mas que a gente possa discutir, enriquecer o debate com a participação de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima carta. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal da Diferencial. Yolanda, Diogo, tamo junto. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.